Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um filme que está, inclusive, com muitas indicações em várias categorias para o Oscar: melhor ator, melhor direção, melhor filme, melhor roteiro. E é um filme muito interessante e que eu assisti há algum tempo, mas eu não tinha sentido ainda desejo de falar sobre esse filme. Mas recentemente, ouvindo falar novamente sobre ele, eu quis trazer aqui para vocês. O nome do filme é Os Espíritos de Inis-Erin. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Enfim, é um filme que se passa numa ilha remota, no oeste da Irlanda, na década de 20, e a Irlanda passava, né, por uma fortíssima guerra civil. E essas pessoas que moravam nessa ilha ficavam que meio que alheia, né, a essa guerra, sabendo que ela existia, sabendo o que estava acontecendo, mas muito alheia, porque a ilha era muito isolada e se chegava muito pouca coisa nessa ilha, né, além do básico. Bom, os personagens principais são dois amigos que logo no início vão deixar de ser amigos, que é o Pedrick e o Com. E eles são amigos há muito tempo, né, nessa ilha. Essa ilha não há muita coisa o que fazer, claro. E uma das coisas que eles faziam todos os dias era tomar cerveja no final da tarde e conversar, né? Amenidades. E um dia o Com comunica o Pedrick que não quer mais ser amigo dele. E pronto, só isso. E aí começa a grande questão do filme, né? Porque o Patrick não consegue aceitar isso, não consegue aceitar essa decisão do amigo. E começa uma lutar o tempo todo para entender e resgatar essa amizade. É um filme muito melancólico, porque o local é muito melancólico, né? A ilha é muito melancólica. E a gente vê que as pessoas também são muito melancólicas, né? Que há uma tristeza que paira no ar, uma apatia, uma falta de energia. E parece que toda essa pulsão de morte é representada nessa separação entre esses dois amigos. Porque é uma separação que, a princípio, poderia até ser uma separação tranquila, né? Uma pessoa decide que não quer mais falar com a outra e a outra aceita e continua a vida dela. Mas não é isso que acontece no filme. O Patrick fica inconformado e fica o tempo todo convocando a atenção do Com para entender e resgatar essa amizade. A ponto de o filme mostrar, né, atitudes extremistas do Com para tentar barrar o assédio do Patrick, inclusive de mutilação física. É o mínimo que eu posso falar, porque, né, eu já estou dando spoiler, mas não tem como não falar sobre isso, sobre essa atitude extrema do Com, e como essa atitude vai deixar o Patrick culpado, mas também não desistente de entender e de aceitar esse não do amigo. Então é um filme que fala, né, dessa dificuldade de comunicação, aceitação. E eu acho que todas as vezes que não se consegue realmente se comunicar algo, se entender algo, se simbolizar algo, a coisa fica extremista, como é o caso do filme. A gente usa um termo na psicanálise que se chama passagem ao ato, que é algo que a gente também vê no filme, né? Essa falta de simbolização e a passagem ao ato por falta de palavras, por falta de algo que dê sentido ao que estava acontecendo.
E é algo que a gente vê de uma pulsão de morte, de uma violência emocional e até física muito intensa. Então, o filme é muito bem feito, é genial porque trata de questões tão delicadas, né? Solidão, melancolia, depressão, separação, e de uma forma muito, né, muito intensa e até levando a gente a sentir aquela angústia, né, dos personagens, de ambas as partes, de ambos os amigos. A gente se angustia por um e pelo outro, porque vê um que não consegue aceitar a separação, né, e o outro que não consegue suportar também o assédio do amigo que ainda não teve tempo para digerir aquela separação, né? Não conseguiu entender e suportar aquela separação. Então, é um filme que leva a gente a grandes reflexões de vida, existenciais, de amizade, do outro, de como o outro afeta a gente, de como a gente pode ser afetado pelo outro, né? E isso é a nossa. Existir é isso, né? A gente não existe sozinho, a gente é afetado o tempo todo pelo outro, pelas reações do outro, pelas decisões do outro, pelas escolhas do outro também, quando ele está muito ligado a gente, e o filme mostra isso muito bem. A irmã do Pedrick é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito legal, tenta ajudá-los nesse impasse, mas não consegue, né? Tenta, inclusive, com conversa, com a questão do simbólico, mas não consegue, e depois ela vai, né, ter uma outra escolha também, porque é uma pessoa que percebeu em algum momento que tinha que mudar de vida. E o que me chamou a atenção, para finalizar também, é o amor que esses dois amigos tinham pelos animais, porque o Pedro era profundamente envolvido, tinha muito afeto por uma burra, né? Bem que era até uma burra pequena, chamada Jane, que ele tinha um carinho extremo por essa burra, e que quando acontece algo muito trágico com essa burrinha, ele, ele fica ele fica fora de si, ele fica transtornado a um ponto que ele não consegue nem enxergar mais nada de racional na vida dele. Enfim, eu não sei dizer se eu gostei muito do filme. Eu achei o filme muito interessante e me levou a muitas reflexões, profundas inclusive em relação à doença mental, que em nenhum momento eu ouvi alguém falar no filme, nas críticas em relação ao filme, mas é óbvio que havia uma questão delicada mental para acontecer o que acontece durante o filme. Não tem outra explicação para mim. E como esse canal e as minhas interpretações sempre são de um viés psicanalítico, eu tenho pelo menos mencionar isso. Mas eu acho não acho um filme fácil. Não é um filme que todo mundo vai se sentir confortável de assistir, nem talvez gostar. Mas é um filme importante, porque nos leva a todas essas reflexões que são reais, né, na vida de todos nós. Quem nunca já teve alguma separação que foi extremamente dolorosa e que pode até realmente chegar a quase vias de fato, como no caso desse filme? Quem nunca, né, não passou por isso, pode passar por uma questão difícil em relação ao outro e a se separar do outro. É isso aí.